Boa tarde, início de noite, irmãos. É um grande prazer falar com vocês mais uma vez. Hoje falaremos do quarto mandamento. Já está ali na lousa, Êxodo 28 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou para santificá-lo. E aqui está em Êxodo 20, do 8 ao 11, tá bom? Lemos assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Tá bom? Esse aqui é o quarto mandamento, apontando aí para um dia santificado que é o sábado. Então, na tradição judaica, o Shabá é o dia sagrado. O sábado, você a partir ali do pôr do sol até o próximo pôr do sol, sábado pela tarde, você não pode fazer obra nenhuma. E aí existem algumas tradições cristãs, principalmente de matriz evangélica, né, que seguem essa mesma direção. Entre eles, por exemplo, a Igreja Batista do Sétimo Dia ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse mandamento, ele aponta para um sétimo dia, separado, santificado, e esse descanso é uma devoção a Deus. Ou seja, você trabalha nos outros 6 dias e tem um dia de descanso verdadeiro, um dia que você dedica para o Senhor, porque você confia que ainda que você não trabalhe nesse dia, ainda que você não execute nenhuma obra nesse dia que vá na direção do teu sustento, Deus proverá, porque você está dedicando esse dia a Ele. Tá bom? E aí você tem as 3 tradições cristãs. Essa semana nós estamos abordando tanto a tradição ortodoxa quanto católica e a tradição reformada ou evangélica, né, como a gente conhece aqui no Brasil, e cada uma tem uma visão acerca deste quarto mandamento. Na Confissão de Fé de Pedro Moguila, que é o principal documento, né, de 1640 da Igreja Ortodoxa, nós vamos ter o SIC, né, que é o Catecismo da Igreja Católica de 92, e nós temos a Confissão, né, ou o Catecismo de Westminster, que fundamenta a Confissão de Fé da Igreja Reformada, 1647, tá bom? Então, dentro da tradição ortodoxa, o descanso semanal é respeitado, mas há a transferência do sábado para o domingo, né, que se torna o dia do Senhor. Ele se torna por quê o dia do Senhor, o domingo e não o sábado? Pela ressurreição de Cristo. Então nós temos uma honra a esse dia especial. Cristo morre na sexta-feira, ressuscita no domingo. Nós celebramos todos os domingos a redenção de Cristo, que também se deu em um domingo. Dentro da fé ortodoxa, você tem a santificação do domingo pela ressurreição de Cristo, e aí você tem toda a sua dedicação a atividades espirituais nesse dia. Ir a um culto na igreja, ler as escrituras, ter um tempo de qualidade de oração, um tempo mais longo de oração do que você teria em um dia comum, ao invés ali das atividades seculares, né, de realização do trabalho ou atividades gerais mundanas. Então, para a ortodoxia, o domingo não é necessariamente uma transposição literal do Shabá hebraico. Né? A gente está falando aqui de lei mosaica, a gente está falando do povo hebreu, não é? Mas é uma celebração do triunfo de Cristo diante da morte. Então, como Cristo ressuscitou, como Cristo triunfou, temos esperança e por isso celebramos a ressurreição de Cristo em todos os domingos e dedicamos os cultos a Ele. Essa é a crença da tradição. Você tem o descanso e você tem a devoção no mesmo dia e um foco sempre festivo, né, de celebração desse dia. Dentro do catecismo católico, o domingo é dia de descanso e de culto, também essas coisas coexistem. Nas 3 tradições, na verdade, essas coisas coexistem. E o sábado
é transposto aqui na tradição católica e o domingo torna-se o primeiro dia da nova criação, né? É o primeiro dia da nova aliança. Você tem a ressurreição de Cristo, o domingo como um dia sagrado. A missa dominical é a missa mais importante da semana, é tomada como uma obrigação para a tradição católica. Santificar o dia do domingo também significa ir à missa de domingo. O descanso é você ficar lá, tranquilo, na boa, com a barrigona para cima, não é? No sofá, na sua cama, descansando, confiando em Deus. E também afastar-se de qualquer atividade de trabalho que esteja ali no domingo, né? Para que você confie que nesse dia de culto, nesse dia de celebração da ressurreição de Cristo, você é suprido e sustentado pelo próprio Deus. Convívio familiar, tudo isso, leitura da palavra, oração com os filhos, é isso que a tradição católica vai apontar como principal destino para o domingo. E aí, há algumas exceções, né, na Igreja Católica. Ela pode permitir trabalhos essenciais, como médicos, como operadores de transporte, que as pessoas precisam, não é? Mas o incentivo verdadeiro da Igreja Católica, ali no Catecismo, a última versão, né, de 92, é evitar qualquer tipo de atividade que desvie a atenção do dia sagrado do Senhor e do seu culto. Dentro da tradição católica, o domingo serve para relação com Deus, relação com a comunidade cristã, bem-estar da família, bem-estar espiritual, social, a comunhão santa entre os irmãos também é plenamente ali estimulada pela tradição católica. E aí nós temos a tradição evangélica, não é a tradição reformada, que nós temos uma visão que olha para o sábado como uma transferência para o domingo. O sábado cristão para o protestante é o domingo. Não é? Um dia totalmente dedicado a Deus, um dia onde você deve estar na igreja. Os fiéis são incentivados, chamados para se abster de todas as atividades seculares, tudo que é recreativo, exceto aquilo que aponta para Deus. Esse é o destino de todo aquele evangélico no dia de domingo. Todo reformado, todo protestante tem essa tradição. Não é? Exceto aquelas pessoas que também, né, na tradição católica, trabalham em profissões essenciais, né, como médicos, como ali pessoas que cuidam de serviços de energia, o transporte, coisas que não podem parar dia nenhum. Você vai precisar desse tipo de profissional ali executando a tua função, não tem como fugir, então aí é inevitável, essa pessoa vai para o culto, mas também tem ali o seu tempo de trabalho, como uma exceção. Você tem uma ordenança, graças à ressurreição de Cristo, mesma coisa das outras três tradições, com um dia sendo destinado somente a leituras religiosas, né, a Bíblia ou livros de tradição cristã, livros de teologia, oração, participação no culto. O domingo deve refletir a tradição do Shabá, né, anterior, porém com uma adaptação que é o dia da ressurreição de Cristo. Você tem um caráter de Deus ali, de completude, de sustento para cada um de nós, então nós usamos esse dia da semana como uma consagração para o próprio Deus, certo? Qualquer obra realizada nesse dia, ou tratá-lo de uma maneira displicente, é pecado, é uma violação do quarto mandamento. Em linhas gerais, as três tradições santificam o dia de domingo. Ali tem toda a liturgia voltada para o domingo, leitura das escrituras, oração, participação na comunidade, todo o tipo de trabalho desnecessário vai ser evitado. Na verdade, você vai ser incentivado a ficar no meio da sua comunidade, vivenciar ali aquela alegria, não é? Do pertencimento com o Espírito Santo, encontrar irmãos, conversar. Tudo isso é estimulado nas três tradições, com a diferença de que, dentro da tradição reformada evangélica, o sábado é transferido para o domingo, então ele é levado de uma maneira muito mais séria.
né, com implicações mais graves, certo? Nós temos essas três visões, você pode tomar aí a que você já acredita e aproveitar melhor esse dia. Hoje, obviamente, a gente está falando de uma terça-feira, então quem sabe no próximo culto, na próxima missa, na próxima reunião você possa aparecer já com esse conhecimento em mente, o que sua tradição diz a respeito da interpretação desse quarto mandamento, o do dia do sábado, tá certo? Então, irmãos, um grande abraço, a gente se vê por aqui amanhã cedo com os próximos mandamentos na lista, quinto e sexto para amanhã, quarta-feira. Fiquem com Deus, nos vemos lá. Cristo ressuscitou. Aleluia.